Paz, graça e bem. Jesus quer encher-nos do seu Santo Espírito, mostrando a nós aquilo que Ele quer nos mostrar. Voltamos com a série Fé Pública. Voltamos com a série, depois de 3 semanas, nós estamos voltando com a série Fé Pública, compartilhando a esperança que existe dentro de nós. E nós queremos falar hoje justamente sobre essa parte da vida de José, que muito nos diz a respeito de como nós devemos viver a fé pública, de como nós devemos expressar a nossa fé e expressar a nossa convicção e a nossa esperança. Então eu quero pedir que você se concentre neste exato momento, quero pedir que você se conecte com Deus, e eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, e nós iremos na jornada de José e dos seus irmãos. Mas antes de eu começar a ler o texto, eu gostaria de começar com essa frase, que diz assim: a providência de um bom Deus jamais desperdiçará a dor e as lágrimas dos seus dias maus. A providência de um bom Deus jamais desperdiçará a dor e as lágrimas dos seus dias maus. Então vamos ler o texto de hoje. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, mas você pode ler na versão que você tem aí, ou você pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim: uma vez que o seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará a sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, o nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que eles fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois os seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigar vocês? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, José tranquilizou seus irmãos ao tratá-los com bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Você conhece o significado de providência? Qual foi a última vez que você ouviu um sermão, em alguma igreja que você já foi, sobre essa palavra chamada providência? E você não precisa responder, porque eu sei que, infelizmente, a maioria das igrejas não fala mais destes temas antigos que homens mortos há muito tempo atrás criaram. Mas se eu puder dar uma conceituação, um conceito, explicar para você o que é providência, eu gosto muito do conceito de um teólogo chamado John Piper. John Piper diz que providência é quando a soberania de Deus se encontra com um propósito. E tudo que acontece, preste atenção nisso, tudo que acontece com você e tudo que acontece com as pessoas ao seu redor é por causa de um propósito divino, é por causa de um apontamento soberano de Deus, que é carregado de propósito. Assim é a história de José. Assim é a história de José. Hoje nós iremos ver 3 aspectos a respeito dessa história. Em primeiro lugar, nós lemos no texto que José chorou.
Por que que José chorou é o primeiro tópico. O segundo é, o que José falou para os seus irmãos? Vocês viram também que José falou algo para os seus irmãos. E em terceiro lugar, quem é José? Então, para você que está anotando, esses são os 3 temas que nós iremos discutir hoje. Por que que José chorou? O que José falou e quem ele é, quem José é. Então, em primeiro lugar, por que que José chorou? Mas antes nós precisamos contar a história do pai de José, para que nós entendamos a vida dele. Então, muitas vezes, coisas que você aprendeu, coisas erradas que você perpetua na sua vida de adulto, são coisas que você aprendeu erradamente com os seus pais. Então, muitas vezes, para que nós expliquemos certos aspectos da tua personalidade, nós precisamos contar a história de papai e mamãe, né? É ou não é verdade? Olha, pastor, eu já vi muito isso no gabinete pastoral. Pastor, eu sou assim porque mamãe me ensinou. A mãe é um ídolo, né? Muitas vezes. O jeito que a família cria. Então nós precisamos entender a história de Jacó, o pai do José, para que nós possamos entender mais ou menos onde é que a gente se encontra aqui. Então vamos lá. Jacó era o pai de José. Ele teve várias mulheres. Ele teve 2 esposas e mais 2 concubinas, segundo a história que nós lemos nas Escrituras. E ele teve 12 filhos, incluindo Benjamim e José. Se você ler a história, e a história de José pega uma boa parte do texto de Gênesis, salvo engano, começa no capítulo 37, salvo engano. Então, você vê que Jacó claramente favoreceu José e Benjamim, que eram filhos de Raquel, a mulher a quem ele amava de fato. Isso causou um ressentimento terrível entre os irmãos de José, envenenando o ambiente familiar. E isso é bom que se deixe claro, aconteceu por causa da poligamia. Então tem muito espertinho dizendo assim, Deus permitia ter muita mulher lá no Antigo Testamento, não é mesmo? A verdade é que essa pessoa não leu Gênesis de verdade, porque o macrotema de Gênesis é justamente explicando o porquê que a poligamia é uma terrível ideia. O porquê que a poligamia é uma terrível ideia. E um dos pontos principais de Gênesis é justamente enfatizar a natureza destrutiva da poligamia. Você tem os patriarcas, você tem Abraão, você tem Isaac, você tem Jacó, você tem Davi. E você pode ver que o relato das famílias desses homens eram relatos extremamente desastrosos, eram narrativas de desastres e tragédias, porque um dos pontos principais do texto de Gênesis é justamente mostrar para a gente a natureza destrutiva da poligamia. E aqui, quando nós aplicamos para nós, a poligamia não é uma coisa tão mais comum, mas a amante é muito comum hoje em dia, é ou não é verdade? Então nós precisamos enfatizar mais uma vez a natureza destrutiva da amante, a natureza destrutiva da infidelidade conjugal, a natureza destrutiva de você abandonar a mulher da sua mocidade. Então, se você vai ler, só um parênteses quanto a isso, se você vai ler Malaquias, e o texto mais conhecido de Malaquias é: o meu povo me rouba aonde? Nos dízimos e ofertas, né? Capítulo 4 de Malaquias. O que pouca gente percebe é que 3 capítulos antes, Malaquias, o Senhor Deus, através de Malaquias, está explicando outras coisas. E ele vai dizer o seguinte: sabe por que vocês são infiéis com a casa de Deus? Sabe por que vocês são infiéis com os dízimos e ofertas de vocês? Porque antes, lá no capítulo 1 de Malaquias, vocês quebraram a sua aliança com Deus. Essa é a coisa mais importante, a sua aliança com Deus. Em segundo lugar, capítulo 2 de Malaquias, pode ler lá em casa, capítulo 2 e 3. Depois que vocês quebraram a sua aliança com Deus, vocês quebraram também a aliança de vocês com a mulher da mocidade de vocês. Poligamia, adultério. Quem quebra com Deus vai quebrar com a mulher, gente, sim ou não? Vai, né? E se tu quebra com a tua mulher, tu não vai quebrar com a igreja? Sim ou não? Então, você percebe que Jacó mostra favoritismo por causa da natureza destrutiva da desobediência. Ele teve várias mulheres, mostrava claro favoritismo em relação a Raquel, mãe de José e Benjamim, e por consequência favoritismo em relação a Benjamim e José. Jacó então agrava o seu favoritismo quando ele dá um presente especial para José, uma túnica multicolorida, e isso causa e agrava ainda mais a inveja dos irmãos.
José era um jovem, adolescente provavelmente, extremamente imaturo. Ele tinha uma mania de grandeza e era uma pessoa extremamente inconveniente. Se tornou um adolescente arrogante. Quantos de vocês conhecem jovens arrogantes? Se tornou um jovem provocativo. Se tornou um jovem que despertava com as suas atitudes a raiva dos irmãos. E os seus irmãos então passam a odiá-lo, enraizado esse sentimento numa raiz profunda de inveja e de raiva. E em um momento oportuno, os seus irmãos veem a oportunidade perfeita para se livrarem de José e o vendem como escravo para uma caravana de peregrinos que viajavam em direção ao Egito. O que acontece então? Eles dizem assim: vamos nos livrar desse cara, e jogam ele no poço e depois determinam matá-lo. E então o irmão mais velho diz: não vamos matar o rapaz, o Rubem, não vamos matar o rapaz, mas vamos vendê-lo. Porque a intenção de Rubem, diz o texto bíblico, era resgatá-lo depois, mas os seus irmãos foram mais rápidos, colocaram ele ali naquele calabouço e depois o venderam por moedas de prata para os mercadores do que iam em direção ao Egito. Isso causou uma profunda depressão em Jacó, o pai de José, que acabara de ser vendido. E os irmãos de José pensavam da seguinte maneira: agora que nós nos livramos do nosso irmão, o nosso pai vai nos amar. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, Jacó entrou numa profunda depressão, e os irmãos de José, que achavam que iriam ser amados por seu pai, acabaram sendo cada vez mais odiados, receberam desprezo. Por outro lado, José, ao ser vendido para os mercadores, e depois, em última análise, ser vendido para os egípcios, amargou, dizem os historiadores e os comentaristas bíblicos, 13 anos de prova. 13 anos de prova. Provavelmente entre os 17 e os 30 anos ele ficou extremamente infeliz e extremamente prejudicado. No entanto, se esses eventos não tivessem acontecido, eu pergunto a vocês: José teria conhecido o copeiro do rei, sim ou não? Quem indicou José para o palácio do faraó? Foi o copeiro. Se José não tivesse passado por tudo isso, o seu caráter não seria provado e aprovado. Se José não tivesse passado por tudo isso, a sua família não seria salva. E aqui a sabedoria de Deus para a sua vida, preste atenção em mim. Algumas coisas nas nossas vidas precisam acontecer exatamente do jeito que aconteceram. Mais tarde, os irmãos de José foram ao Egito, sem saber que estavam lidando com José. E José teve então a chance da sua vida de confrontar os seus irmãos. E eventualmente José se revela, ele diz quem ele é para os seus irmãos. Então ele traz os seus irmãos, os seus sobrinhos, as mulheres dos seus irmãos, as suas cunhadas e o seu pai para o Egito, aonde Jacó passou os seus últimos dias. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram a vingança de José, mas ele os perdoou. E eles enviaram um mensageiro com uma mensagem mentirosa para apaziguá-lo. Leia o texto junto comigo. Versículo 16. Antes de morrer, o nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe os seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tamanha crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. E Jacó chora, meus irmãos. Por que Jacó chora? Você já parou para pensar nisso? Jacó chora, pois ele percebeu que os seus irmãos estavam falando a verdade, os irmãos de Jacó? Os irmãos de José, melhor dizendo. José chora, melhor dizendo, porque ele percebe que os seus irmãos estavam mentindo. A continuação do versículo diz da seguinte maneira: quando José recebe a mensagem, ele começa a chorar. Então perceba mais uma vez que em vez de eles mesmos falarem com José, eles mandam um mediador e dizem assim: olha, manda essa mensagem para o meu irmão. Eles não tinham cara de olhar para o seu irmão. Ele começa a chorar. Depois os seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto em terra diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não temam a mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo,
eu continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, José os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Surge então a pergunta, meus irmãos, e aqui nós entramos no que José falou. Então, em primeiro lugar, os irmãos de José, temendo a sua vingança, eles mentem para o seu irmão e dizem assim: olha, o nosso pai, antes de morrer, mandou uma mensagem para você. E José então chora, porque ele percebe que esse aspecto do caráter dos seus irmãos ainda não havia sido tratado. Os irmãos continuam sendo mentirosos. Ainda existe pecado. Quantas vezes você já ficou triste por causa do pecado de um parente seu? Quantos já passaram por isso? Levantem a mão. Seu parente é mentiroso, ou ele não consegue vencer um pecado, a alma dele está na lama, e você se entristece por causa do pecado da pessoa que você ama. E foi exatamente por isso que José chorou. Ele chorou porque os seus irmãos ainda não haviam conseguido vencer a mentira. Eles ainda estavam completamente tomados pelos laços da mentira. Mas então José, depois que ouve a mensagem dos seus irmãos, diz uma mensagem e dá um recado para os seus irmãos. E surge então a pergunta: como é que José pôde falar isso para os seus irmãos? O que ele disse? O que ele disse? Não tenham medo de mim, por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e dos seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou com bondade. Como é que José, depois de 13 anos de sofrimento causado pelos seus algozes que estavam diante dele, pôde dizer essas palavras tão gentis, tanto que o texto nos diz que ele tranquilizou os seus irmãos com tanta bondade? Como é que José pôde falar isso? E aqui eu quero que você preste atenção, porque José vai nos dizer duas coisas que explicam o porquê dele ter retribuído o mal que os seus irmãos lhe fizeram com o bem. Quantos de vocês precisam aprender isso aqui nessa noite? Em outras palavras, José vai nos mostrar como eu e você pode se livrar da amargura e do ressentimento. E isso aqui é sabedoria de Deus para a sua vida. Olha o que José fala, em primeiro lugar: por acaso eu sou Deus para castigar vocês? Por acaso eu sou Deus para castigá-los? E obviamente que isso aqui é uma pergunta retórica, cuja resposta é não. José está dizendo o seguinte: eu não tenho nenhum ressentimento e eu não tenho nenhuma amargura na alma contra vocês. Sabe por quê? Porque eu não estou no lugar de Deus. E a questão chave aqui nesse texto é justamente essa. Quando alguém faz alguma coisa errada contra você, qual é a coisa mais fácil para nós fazermos, meus irmãos? É justamente já chegar nas conclusões, né? Ah, o Léo me roubou porque ele é isso, isso e isso. Acho que esse é um exemplo muito extremo, né? Mas quem aqui nunca reclamou porque o pastor não falou com você na saída do culto, né? Ah, o pastor não me ama. Ah, o pastor só gosta de quem tem dinheiro. Eu já ouvi essa. Ah, o pastor está mostrando favoritismo. Ele é um miserável, né? Então as pessoas já chegam nas conclusões. Mas a pergunta que eu faço para você é: você conhece o coração do pastor? Você conhece os motivos e as intenções do coração dele? Você é capaz de ser como o Deus de Salmo 139, que sonda o coração das pessoas e prova os pensamentos das pessoas? Vocês que são casados há 15 anos, quem aqui é casado há mais de 10 anos, levanta a mão. Vocês que são casados há mais de 10 anos, vocês conhecem o marido de vocês e a esposa de vocês? Sim, vocês conhecem, mas vocês conseguem me dizer que vocês conhecem o coração dele? As intenções do coração dele? Você consegue ter clareza sobre tudo aquilo que está no fundo do coração do teu esposo e da tua esposa, mesmo que você conheça essa pessoa há mais de 10 anos? Acaso você é Deus para poder chegar a alguma conclusão em relação à pessoa que você ama? Por isso que Jó disse para a mulher dele, né? Tu falas como uma louca. Tu não é louca. Pelo menos ele não sabia se ela era, né? Mas ele diz assim: tu falas como uma louca. Ou seja, queridos irmãos, nós não estamos no lugar de Deus, e é exatamente por isso que nós não temos o direito de nutrir ressentimento e amargura.
Quem é que pode de fato saber o que as pessoas merecem? É você? Sou eu? Mata esse miserável, bandido bom é bandido morto. Não é isso que as pessoas dizem? Quem colocou essas pessoas no lugar de Deus? Você conhece as intenções do coração das pessoas no momento em que elas fazem algo? Sim ou não? Vocês conhecem? Ah, vocês são deuses então? Vocês podem ser, eu tenho que orar para vocês agora, é isso? Se você é um cristão, por que você é um julgador fofoqueiro? Se você é um cristão, por que você não dá o benefício da dúvida para as pessoas? Sabe o que é o benefício da dúvida, gente? Essa aqui é uma regra de ouro, diga regra de ouro. Essa é a regra de ouro de todo crente. Sabe o que é o benefício da dúvida? Vai te colocar moralmente superior a 99% das pessoas que você vai conhecer no mundo. Essa regra de ouro, bem aqui que eu vou te falar. A regra de ouro é o benefício da dúvida. E sabe o que é o benefício da dúvida? Sempre pense o melhor das pessoas, até que elas provem o contrário. Sabe por quê? Porque você não conhece as pessoas. Pastor, mas eu acho... não quero ouvir. Você não conhece as pessoas. Ou você conhece? Você conhece o coração dela? Você prova os pensamentos da pessoa? Você conhece o seu filho? Por que o seu filho cometeu aquele pecado? Ah, ele é safado, pastor. Ok. Mas vamos na raiz desse problema. Dê o benefício da dúvida. Pense o melhor. Isso vai te elevar moralmente. Você vai ser moralmente superior a 99% das pessoas. A não ser que você queira ser um fofoqueiro julgador, né? Aí já não é o meu problema. A não ser que você seja minha ovelha, aí é meu problema, né? Dê o benefício da dúvida. Dê o benefício da dúvida para as pessoas. Se você é um cristão, dê o benefício da dúvida para as pessoas. Sempre pense o melhor delas, até que elas lhe provem o contrário. Esse é um exercício que eu pessoalmente tento aplicar. Não é fácil. Sabe por quê? Porque a tendência natural nossa de seres humanos é justamente fazer o contrário. A gente já quer julgar a pessoa e condenar a pessoa. Nós fazemos isso em todos os âmbitos, meus irmãos. Nós fazemos isso com as vestimentas das pessoas. Nós fazemos isso com o modo de falar das pessoas. Nós fazemos isso com aquilo que elas postam na rede social. Nós fazemos isso o tempo todo. Isso não nos eleva moralmente, isso nos decai moralmente. E é por isso que nós precisamos aprender com o José aqui. Nós não estamos no lugar de Deus. Quem somos nós? Por acaso nós somos Deus para castigar as pessoas e para sondar os seus corações? E a outra pergunta é a seguinte: quem tem o direito, preste atenção nisso, quem é que tem o direito e o poder de dar às pessoas aquilo que elas merecem? É você? Sou eu? Isso aqui é sabedoria de Deus para a sua vida. José está nos ensinando que quando você se coloca no lugar de Deus, ou para dizer que conhece o coração das pessoas, ou para dizer que tem o direito de dar a essas pessoas o que elas merecem, sabe o que vai acontecer? Você não vai alcançar a justiça, você não vai alcançar a retribuição. A única coisa que você vai alcançar é destruição, tanto para as pessoas que estão ao seu redor, quanto para você mesmo. Vou repetir. José está nos ensinando que quando você se coloca no lugar de Deus, ou para dizer que você conhece o coração dela, ah, pastor, ela fez isso por causa disso. Você não sabe disso. Você não sabe. Ou para dizer assim, então eu vou retribuir a ela o que ela merece. Quando você faz isso, você não está trazendo somente destruição sobre você, como também você está trazendo destruição para as pessoas ao seu redor. Acontece que esse texto ainda vai nos dizer algo ainda mais profundo. Algo ainda mais profundo. E que nós lemos em um dos versículos em que ele diz o seguinte: vocês
me pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Essa tradução não é uma boa tradução. Essa tradução não é uma boa tradução do hebraico. A melhor tradução no hebraico seria a seguinte: vocês me pretendiam fazer isso para o mal, mas Deus planejou isso tudo para o bem. Nessa frase, o isso se refere àquilo que os irmãos de José tentaram fazer contra ele e fizeram de fato contra ele. É exatamente a mesma palavra no hebraico. Vocês pretendiam me fazer isso para o mal, mas Deus planejou isso para o bem. A mesma palavra. Vocês planejaram isso, o mal, mas Deus, em sua soberania, pegou isso, que era o mal, e transformou em bem. É exatamente a mesma palavra no texto hebraico. Existe um comentarista bíblico do Antigo Testamento chamado Gerard von Rad, que ele diz o seguinte: Deus tinha todo o controle sobre essa situação, mas preste atenção no seguinte: mas a providência de Deus, a providência divina, usou a maldade do homem para cumprir o seu propósito de salvação. Deus tinha todo o controle. Ele poderia impedir o mal que os irmãos de José queriam fazer contra ele, sim ou não? Podia ou não podia? Deus podia fazer isso? Deus podia te livrar daquela situação de dificuldade? Ele pode te livrar. Mas Deus é tão soberano que a providência dele usou a maldade dos irmãos de José para cumprir o seu propósito de salvação. Irmãos, isso é escandaloso. Isso é absolutamente extraordinário. Nós estamos falando de um Deus que não apenas o seu Deus, o meu Deus, o Deus que nós lemos nas Escrituras, o Deus com quem eu e você nos relacionamos diariamente, esse Deus, tal qual revelado nas Escrituras, é um Deus que não apenas impede o mal, Ele pode impedir o mal. Um dia Ele vai acabar com o mal. Mas esse Deus não apenas impede o mal, mas o frustra tão completamente, de forma que os propósitos malignos, no final das contas, acabam cumprindo apenas o propósito de Deus. Vocês lembram de Balaão? Eu vou amaldiçoar o povo de Deus. Isso vai dar certo, irmãos? Quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? Vai dar certo isso? Então o que Balaão, filho de Beor, aí o rei dos amalequitas contrata ele para amaldiçoar o povo de Israel. E ele diz assim: agora eu vou ferrar com esse povo. E aí ele vai para profetizar maldições contra o povo de Deus. E o que acontece, irmãos? Da sua boca só sai bênção. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. Aquelas coisas que Satanás intenta para o mal, a mesma coisa que Satanás intenta para o mal, Deus intenta para o bem. Exatamente a mesma coisa. Aquela tragédia familiar, aquela traição que você sofreu, aquela pessoa que te roubou, o mesmo Deus que poderia impedir que esse mal acontecesse na sua vida, muitas vezes Ele sabe que o melhor para a sua vida, no que diz respeito à sua santificação, no que diz respeito ao seu crescimento em um relacionamento com Jesus, você tem que passar por isso. Em outras palavras, isso aqui é sabedoria de Deus para a sua vida também. Preste atenção nisso. Olha para cá. José nos ensina que nós não somente não temos o direito de nos vingar, como nós também não temos a necessidade de nos vingarmos. Sabe por quê? Porque até as tragédias, preste atenção nisso, até as tragédias que acontecem na tua vida serão usadas por Deus para cumprir o seu bom, perfeito e agradável propósito. Até as tragédias que acontecem na tua vida vão ser usadas por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Porque a providência de Deus é quando a sua soberania se encontra com um propósito. E Ele vai usar todas essas situações
das mais de bonança até as mais tempestuosas, para mostrar na tua vida o seu bom, agradável. Pastor, mas o câncer, esse câncer. Pastor, a traição, sim, a traição. Pastor, o prejuízo financeiro, sim, o prejuízo financeiro. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus a quem você ama. Nós não temos o direito de nos vingar, mas nós não somente não temos o direito de nos vingar, nós nem precisamos nos vingar. Se você quiser trazer justiça para a sua vida, você não vai conseguir. Porque o que a palavra de Deus diz? A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, e eu é quem retribuirei. O problema, meus irmãos, é que nós não sabemos esperar no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 2 que bem-aventurado é aquele que se refugia nele. E Romanos 8:28 nos diz o seguinte, sabe o que Romanos 8:28 nos diz? Vamos ler juntos? E sabemos que Deus faz as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ler novamente? E sabemos que as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe quem tem uma música falando disso? Quem? Berea Sounds, né? Fala. Como é que é? Grande é tua fidelidade, Senhor. Grande. Vamos lá? Fidelidade. Quero ouvir vocês. Louvemos ao Deus que as bênçãos nos dá, vindas de seu trono de graça e amor. Grande é tua fidelidade, Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Você pode adorar Jesus nessa noite? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Grande é tua fidelidade, Senhor. Grande é tua fidelidade, Senhor. Louvemos ao Deus que as bênçãos nos dá, vindas de seu trono de graça e amor. Grande é tua fidelidade. Nós não somente não podemos e não temos o direito de nos vingarmos, mas nós também não temos a necessidade de nos vingarmos. Sabe por quê? Porque as tragédias que acontecem na tua vida serão usadas para cumprir o bom, perfeito e agradável propósito de Deus. Quantos de vocês precisam ouvir isso nessa noite? Digam amém. Você está passando por alguma coisa na sua vida? Você está passando por algum tipo de perseguição? Você está passando por algum tipo de provação? Uma provação severa? Uma tentação ferrenha? Saiba que o seu Deus, o Deus a quem você serve, é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para a vida do José. Olhe para a vida do José. No momento mais baixo da sua vida, no momento em que ele estava nos calabouços mais úmidos e escuros e frios, dos recônditos mais remotos do Egito, ele pensava que a vida dele tinha acabado. Quando seus colegas de cela deixaram a prisão, ele pensou, eles vão se lembrar de mim, e a Bíblia diz que eles o esqueceram. Quantas vezes você já ajudou alguém que te esqueceu? Quantas vezes você já ajudou alguém que não te retribuiu o favor e você se sentiu extremamente injustiçado? A palavra de Deus diz que no momento em que a palavra do Senhor, preste atenção nisso, a palavra do Senhor diz que no momento em que José estava se sentindo no seu pior calabouço da vida, pouco tempo depois ele iria ser exaltado.
A gente não entende muitas vezes quais são os caminhos do Senhor. Nós não entendemos muitas vezes por que Deus usa certas estratégias para nos ensinar lições. Mas em questão de uma semana, alguns estudiosos dizem que foi em questão de dias, a sorte de José foi completamente mudada por um ato soberano da providência divina. Esse é o Deus a quem você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, vamos terminar com essa música no final do culto, né? Acho que é uma boa ideia, depois vocês montam ali. Depois só. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, o nosso problema, sabe qual é? Nós queremos ser Deus. Todos nós, o problema fundamental, inclusive da raça humana, que fez a raça humana cair, lá em Gênesis capítulo 3, sabe qual foi? Que os nossos pais queriam ser Deus, queriam reinar no lugar de Deus, queriam definir o futuro no lugar de Deus, e nós, como seus filhos federais, todos nós somos filhos de Adão e Eva, nós temos naturalmente essa inclinação pecaminosa de querermos estar no lugar de Deus. O problema nosso é que nós queremos ser aquilo que somente Deus é, e nós queremos ver aquilo que somente Deus pode ver. Sabe por que Deus permitiu que certa coisa acontecesse na tua vida? Porque Ele está vendo algo que você, em 1 milhão de anos, não seria capaz de ver. Deus não é contido pela matéria, pelo espaço e nem pelo tempo. Deus já está lá na frente. Deus já estava lá na frente na história de José. José, 13 anos antes de ser exaltado, estava num calabouço, completamente sujo de lama, e pelos próximos 13 anos aquilo era simbólico, porque a sua vida estaria numa lama, até o momento em que Deus soberanamente muda a sorte de José, não porque José merecesse, mas para a sua glória. José não era Deus, José não via o que Deus via, José não poderia julgar da forma como Deus julgava. E nós queremos julgar a motivação das pessoas. Nós achamos que temos o direito de dar às pessoas aquilo que a gente acha que elas merecem. Além disso, meus queridos irmãos, a gente julga a Deus baseado naquilo que a gente acha que Deus deveria nos dar. Deus, por que o Senhor não me deu aquilo? Deus, eu orei tanto para o Senhor me dar essa graça. E Deus sabe que não é o momento dele nos dar absolutamente nada, é o momento de você esperar, é o momento de você confiar, é o momento da sua fé ser fortalecida, é o momento da sua esperança ser enraizada, não no seu dinheiro. Quantos de nós ligamos para o primo rico quando o bicho pega, né? Quem tem primo rico aí? A gente é tudo pobre, né? Eu vivo dizendo para o meu cunhado que eu estou esperando ele ficar rico, né? A gente julga a Deus. Imagina um jovem de 17 anos indo para o cativeiro, sem pai, sem mãe, sem família, ficando num calabouço, passando boa parte da sua vida adulta preso, e nós dizermos assim, Deus, e a gente ousa ao menos abrir a boca para questioná-lo, né? Queridos, Deus vê coisas que nós não vemos, amém? E pelo fato de nós querermos ser aquilo que somente Deus é, e querermos ver aquilo que somente Deus pode ver, em vez de nós salvarmos a vida de muitos, e os nossos relacionamentos, nós não salvamos ninguém, e destruímos os nossos relacionamentos. Nós queremos controle, nós queremos as rédeas, nós queremos que os nossos filhos sejam do jeitinho que a gente quer, nós queremos colocar a nossa mulher na nossa forma, nós queremos colocar o nosso marido na nossa forma, nós julgamos as intenções dos corações delas e nós estamos destruindo os nossos relacionamentos, porque nós não somos Deus, não podemos julgar as intenções dos corações e nem podemos retribuir aquilo que a gente acha que as pessoas merecem. Oh, meus irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Agora, meus irmãos, esse é o nosso problema. Agora, por último, em último lugar, preste atenção em mim. Quem é José? Eu já estou terminando. Quem é José?
E eu não quero que você olhe para José apenas como um exemplo. Não olhe para José apenas como um exemplo. Um carinha virtuoso que viveu há muito tempo atrás e que é um exemplo de virtude para nós. Não olhe para José dessa forma. José, meus irmãos, não é apenas um bom exemplo. José é uma seta que aponta para alguém. Qual é a grande lição do capítulo 50? Que foi esse capítulo que a gente acabou de ler. Qual é a grande lição do capítulo 50? A grande lição do capítulo 50 é que através do seu sofrimento, José pôde salvar muitas outras pessoas. Através do seu sofrimento, 13 anos de deserto, os seus irmãos, o seu pai, todo mundo que era conhecido naquela época, José pôde salvar através do seu sofrimento. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. Essa história, presta atenção, essa história de salvar os outros através do seu sofrimento, faz você lembrar de alguém? Essa história de salvar os outros através do seu sofrimento, faz você lembrar de alguma coisa? Faz você lembrar de alguma outra história? Queridos irmãos, José passou, a Bíblia diz que ele foi sepultado junto com seus pais, e séculos depois de José, sabe quem apareceu? Jesus apareceu. Séculos depois de José, Jesus veio ao mundo, e alguma coisa nós precisamos considerar a respeito de Jesus. João capítulo 1 nos diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Em outras palavras, Jesus foi rejeitado pela sua família. Sabe também quem foi rejeitado pela família? José. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. José foi vendido por moedas de prata. Jesus foi preso e acusado debaixo de uma falsa acusação e de uma falsa premissa. Assim também como Jesus. Jesus foi preso debaixo de uma falsa acusação, assim como José também. Jesus foi exaltado depois do seu sofrimento, assim também como José foi exaltado depois do seu sofrimento. E por último, através do seu sofrimento, assim como José, Jesus salvou a muitos. Amém? Você só pode estar aqui hoje, você só pode ter alguma esperança na sua vida, porque o Filho de Deus veio à terra, morreu no seu lugar, sofreu a ira de Deus que era para você sofrer, tomou o cálice da ira de Deus que era para você tomar, até a última gota. Ele foi esmagado debaixo da ira do seu pai, ele foi rejeitado pela sua família, para que eu e você pudéssemos ter comunhão e uma família. E mesmo que todos te abandonem, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, Deus não te abandonará. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não tem pai, Deus é o teu pai. Se você não tem marido, Deus é o teu marido. Se você não tem filhos, Deus é a tua companhia. Ele é um socorro bem presente. E não somente Ele é um socorro bem presente, mas Ele é presente nos dias de angústia. E a palavra de Deus diz que Ele não muda. E passam os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Imagine José no seu calabouço, lembrando das gloriosas promessas de Deus e dos feitos poderosos do Senhor que o seu pai contava para ele. E no momento dos seus dias mais tristes, a única companhia que ele tinha era o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Queridos irmãos, se você se sentir sozinho, você pode falar com Deus. Você pode entrar na presença dele e dizer assim: eis-me aqui, Pai. Deus, eu estou aqui de novo, tem misericórdia de mim. Deus, me dá o que eu estou precisando, me dá o teu abraço, me dá o teu carinho, me dá o teu consolo, me dá a tua graça. A palavra de Deus diz que seus ouvidos não estão fechados, a palavra de Deus diz que o seu braço não está encolhido, Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. E é por isso, queridos irmãos, que o nosso Deus é uma poderosa fortaleza. É por isso, meus irmãos, que o nosso Deus é um socorro bem presente nos dias da tribulação. Ele jamais abandona aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma reflexão a respeito de José. No momento em que ele estava no seu momento mais baixo, no seu calabouço, na sua lama, numa cela fria e úmida, talvez os ratos passando em cima do pé dele, né? E aquela comida mal temperada, aquela situação absolutamente terrível.
E ele mal poderia imaginar, nem nos seus sonhos mais extremos e selvagens, que era exatamente ali, aquele lugar em que Deus queria que ele estivesse. E que logo, logo a sua sorte seria radicalmente transformada. Queridos irmãos, nós não estamos onde Deus está. Queridos irmãos, nós não podemos ver o que Deus pode ver. Confie nele. Imagina só na eternidade, quando você chegar nos outros lados do portão celestial, e talvez Deus vai revelar para você o porquê que Ele fez desse jeito, né? E aí você vai entender, oh Deus, Tu és tão sábio, Tu és tão grande, Tu és tão perfeito, Tu estás aonde eu não estava, Tu fazes de um jeito que eu jamais poderia fazer. E aí, todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas, porque Ele vai revelar o seu perfeito propósito para nós. E Ele vai dizer assim, filho, não temas. Filho, não chores. É por isso que eu fiz assim. Foi por isso que eu permiti que isso acontecesse. Foi por isso que eu deixei que você passasse por isso. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos entender. Para refletir e praticar, eu quero que você preste atenção nesse momento. A providência de um bom Deus jamais, repita comigo, jamais desperdiçará a dor e as lágrimas dos seus dias maus. Deus não está brincando conosco. Deus, Ele não é caprichoso. Nós não somos marionetes para sermos manipuladas por Ele. Deus está trabalhando para o bem daqueles que esperam nele. Deus está trabalhando para o nosso favor, porque pela graça nós somos salvos, e se somos justificados, nós temos paz com Deus, de tal forma que Deus para sempre é por nós, jamais contra nós. E é exatamente por isso que a providência desse Deus bom jamais desperdiçará a dor e as lágrimas dos seus dias maus. Aleluia. E por último, tudo o que acontece com você de ruim, isso aqui é sabedoria de Deus para a vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Tudo o que acontece, não é 99% das coisas que acontecem não, irmãos. Tudo o que acontece com você de ruim é para a salvação de muitas vidas. Amém? Tudo o que acontece com você de ruim é para a salvação de muitas vidas. Foi assim com Jesus, foi assim com José, e é assim conosco também. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de tantas situações que eu já passei. Tantas dores, tanta humilhação, tantas falsas acusações, tanta oposição, tanto sofrimento. E muitos de vocês estão passando por isso agora. E você pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero te dizer essa palavra nessa noite. Tudo o que acontece com você é para salvação, não só sua, mas também de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim com Jesus, foi assim com José, e é assim também para a tua vida. Amém? Amém. Vamos cantar essa canção que fala vencedor. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar.